25 Simeão e o menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança, no Templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra, com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então, podereis ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste, como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador eterno, para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte, por manter-nos a dominação. David estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas, tu, não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar, além do estábulo singelo? Jesus menino escutou-o, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o, mais detidamente, e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos. Escreverás novos livros da sabedoria. Improvisará discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma. Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem. Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus. Ordenará a execução da lei, decretando medidas que obrigam a transformação imediata de Israel. Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas. Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu, então, a pequenina destra e bateu, muitas vezes, naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio, a saber, que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. 26 A serva nervosa. A senhora Mercedes Nunes, desde muito chamada à tarefa espiritual, não se adaptara aos serviços mediúnicos, aos quais fora conduzida para o trabalho de redenção. Os companheiros de doutrina esforçavam-se para despertar-lhe a noção de responsabilidade e os benfeitores desencarnados rodeavam-na de apelos e incentivos. Dona Mercedes, porém, não obstante as nobres qualidades que lhe exornavam o caráter, não se conformava. Sou extremamente nervosa, costumava dizer, não me resigno a determinadas situações. Mas, a senhora não vê as entidades espirituais, não lhes ouve as advertências diretas? Perguntava um amigo bem intencionado. Sim, sim. Respondia, confundida, não alimento qualquer dúvida, os espíritos conversam comigo naturalmente. Ouço-lhes a palavra sábia e amiga, registro-lhes os convites generosos, explicam-me os impositivos de trabalho, salientam a tarefa depositada em minhas mãos, no entanto, vejo-me incapacitada, em vista do sistema nervoso deficiente. A visão de almas sofredoras e de pessoas doentes me apavora. Causa-me incoercível mal-estar e indizível temor. E, por outro lado, caso se operasse o meu desenvolvimento mediúnico, de que modo poderia eu satisfazer as filas intermináveis de mendigos, aflitos e desesperados da sorte que realmente, não me sinto preparada. Perante afirmativas tão peremptórias, os melhores amigos se recolhiam ao silêncio, desapontados.
Se Dona Mercedes, guardando valores medianímicos tão extensos, se declarava incapaz de movimentar o patrimônio espiritual com que fora agraciada pelo alto, que fazer se não aguardar a renovação de atitudes, por parte dela própria? O marido, sumamente devotado aos serviços da caridade cristã, rogava-lhe, com insistência: Mercedes, por que não nos consagramos à missão da fraternidade e da luz? Não concordas, querida, que a inexistência de filhos em nosso jardim conjugal é forte argumento a favor de minha interrogação? Estamos quase sós, dispomos de belas oportunidades de tempo e expressivos recursos materiais. Por que não nos dedicarmos à sementeira do bem? Quantas dores poderemos aliviar, quanto consolo a distribuir? Além de tudo, Mercedes, a vida pede idealismo criador. Ora, Joaquim, acentuava a esposa, ferida no amor próprio, e meus nervos. E denunciando a recondita má vontade, acrescentava: receio, igualmente, as mistificações, as contrariedades. Abertas as portas de nossa casa às incursões públicas, não teríamos sossego, não pertenceríamos ao lar, que passaria, de imediato, à condição de propriedade alheia. A pretexto de praticar o bem, seríamos fatalmente arrastados a escuro turbilhão. Não tanto objetava o companheiro, previdente, aprenderíamos a aproveitar os minutos, atrairíamos grande família pelos laços do coração e estaríamos, sem dúvida, adquirindo a preciosa ciência do controle próprio. A esposa, entretanto, revidava, irritadiça, e meus nervos doentes. Impossível. Joaquim sorria, algo desencantado, e continuava observando. Não transformes pequenos dissabores em fantasmas. Assinalemos a obra de nossa própria elevação, ainda por fazer, vejamos, antes de tudo, as necessidades de cooperação com o Cristo. Dona Mercedes, no entanto, interceptava-lhe as palavras, clamando, intempestiva: minha saúde não permite. Não disponho de infibratura nervosa para tolerar a contemplação de entidades desequilibradas do outro mundo, nem resistência para acomodar-me com os enfermos deste. Positivamente, não posso. Como o esposo a fitasse serenamente, sem reprovação e sem desalento, concluía, enfadada, é assunto para outra reencarnação. Nas reuniões doutrinárias era amparada por advertências sublimes. Mercedes, minha filha, escrevia-lhe a mãezinha carinhosa, que desde muito, a procedera no túmulo, vale-te da presente oportunidade para a renovação em Jesus. A reforma interior reclama trabalho, sacrifício e constantes demonstrações de boa vontade. Lembra-te de que o Senhor foi altamente magnânimo para contigo, abrindo-te as portas às soberanas edificações espirituais. Acalma os impulsos nervosos e coopera com os teus irmãos na fé, alicerçando o futuro divino. Ninguém trai, impunemente, os deveres essências a cumprir. Porque a irritabilidade perante a dor? Porventura dela estaríamos isentos? O obstáculo é serviço educativo para aquele que o encontra e para quem ajuda a solucioná-lo. Grandes sofrimentos significam grandes e abençoadas renovações. É indispensável sondar o segredo da tempestade, para que possamos receber-lhe a mensagem divina. Tremer ante as paisagens dolorosas não representa sensibilidade construtiva. Precisamos firmeza no desempenho das obrigações mais justas. Admitir-as, acaso, a concessão celestial sem responsabilidade terrestre ou as dádivas do alto sem objetivo sagrado? Se enxergas aqueles que já penetraram o país da morte e se lhes ouve a voz, é imperioso recordar que não deterias semelhantes possibilidades sem fins valiosos. Colabora, pois, nas edificações do bem, aproveitando o melhor tempo. Dona Mercedes, no entanto, apesar de receber as mensagens maternais, sentindo-lhes o conteúdo superior, não se rende à verdade. Afirmava-se esgotada, abatida, exausta. E como a sabedoria divina não pode esperar pelos caprichos humanos, a fim de que se processe a obra do aperfeiçoamento geral, os recursos mediúnicos da serva imprevidente minguaram, pouco a pouco, fazendo-se cada vez mais imprecisos, até que desapareceram completamente, com a passagem dos anos. Rolavam os dias, devagarinho, e Dona Mercedes prosseguia atenta aos caprichos pessoais.
Continuava crente, recordava os fenômenos observados por ela mesma, mas enquanto Joaquim se dedicava, quanto lhe era possível ao bem dos outros, a esposa refugiava-se nos pontos de vista que lhe eram peculiares. Não desejava preocupar-se nem responsabilizar-se, para não agravar os padecimentos do corpo demasiado sensível. O tempo, entretanto, encarregou-se de transformar-lhe a concepção doentia. Quando a velhice lhes bateu a porta, Joaquim partiu em primeiro lugar, com a paz do trabalhador fiel ao campo até ao fim do dia. Começou, então, a rude prova de Dona Mercedes, a saudade amortalhou-lhe a alma na viuvez imprevista. Onde se ocultava, agora, o companheiro carinhoso? Sentia-se amargurada, sem ninguém, estava em repouso físico, no lar silencioso, adornado e calmo, como sempre desejara, no entanto, não conseguia pacificar o íntimo, a solidão assustava-a. Suspirava pela companhia de alguma afeição anônima que lhe mitigasse a fome de fraternidade, pretendia ver o esposo e receber-lhe a palavra amorosa e conselheira. Como retomar as possibilidades mediúnicas de outra época? Inquiria, tristonha. Faces enguelhadas, sob rala cabeleira de neve, muito trêmula e esperançosa, dirigiu-se ao velho grupo doutrinário, na ânsia de ouvir a mãezinha, de novo, já que se lhe fizera inacessível a palavra do companheiro. Reuniu-se apenas com a médum da casa e mais duas irmãs, pedia mensagens mais íntima, em renovada orientação materna, de modo a solver o seu problema mediúnico. Fim da sentida prece, a genitora prestimosa tomou a palavra com saudações afáveis e doces. Dona Mercedes, em pranto, expôs o martírio do coração atormentado, queria reapossar-se da clarividência. Aguardava, ansiosa, o instante de rever o esposo inolvidável e contribuir na missão da verdade e da luz. A entidade afetuosa, em terna quietude, deixou que a filha derramasse todo o fel que se lhe represava na alma ulcerada e respondeu, por fim, em voz triste. Ah, Mercedes, por mais de 20 anos, convidei teu coração à redentora tarefa. Por que te demoraste tanto na decisão? Agora, filha, o dia está quase findo, enferrujou-se a enxada, sem a necessária e bendita utilização. Não quiseste nem mesmo combater as impressões nervosas, vagas e infantis, acreditando mais na moléstia que na saúde, o tempo não podia esperar por ti agora, é necessário que esperes pelo tempo. Deus meu! Exclamou a viúva, amargurada, será mesmo impossível? E ante as lágrimas convulsas, respondeu a mãezinha, angustiadamente. Sim, minha filha, não te posso enganar com o falso conforto, agora, é assunto para outra reencarnação. 27 Espiritismo Científico APENAS. Grande contingente de estudiosos das teses espiritistas pleiteia agora uma situação especial de evidência para o espiritismo estritamente científico, pugnando pelo esquecimento dos tesouros evangélicos. Alguns vão ao extremo de condenar a prática da prece, outros apontam as tarefas de consolação com uma pontinha de ridículo na observação impensada e mordaz. A invocação dos ensinamentos do Cristo provoca-lhes estranheza no coração, são discípulos que esqueceram suas origens, olvidando o carinho das mãos dedicadas que lhes guiam os passos vacilantes do princípio. Querem fenômenos e proselitos. Seria interessante para os novos trabalhadores do Evangelho povoarem seus centros de oração e de estudo com balanças, agulhas, trenas e máquinas elétricas. No meio de todo esse aparelhamento, haveria uma cátedra para o estranho Colombo, disposto à maravilhosa descoberta do plano espiritual, sentado calmamente em sua cadeira. A operação mais difícil seria encontrar o espírito verdadeiramente sábio e amigo, que viesse de sua adaptação aos desígnios de Deus para tocar o botão misterioso da maquinaria humana. Como o pequeno vagabundo contratado repentinamente, nos palcos improvisados, para os toques da mágica imprevista. É certo que ninguém poderá excluir as características científicas no exame transcendente do intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos do infinito,
Toda indagação séria é justa e toda análise conscienciosa produzirá os frutos doces da verdade. Charles Richer, com toda a sua impertinência de pesquisador, prestou grande serviço à divulgação dos novos ensinamentos, suas perquisições desapaixonadas e incessantes impuseram respeito aos valores psíquicos, entre os espíritos mais empedernidos de nossa época. Mas, entre a mentalidade indagadora e a mentalidade leviana existe considerável distância. A grande questão de todos os tempos não é propriamente a de conhecer, mas a de entender a finalidade do conhecimento. O Espiritismo constitui a porta da esperança para um mundo melhor, seus fenômenos representam chamamentos comuns para uma compreensão mais elevada dos valores da vida, o intercâmbio entre a natureza visível e a invisível conduz a profundas ilações de ordem moral, que é necessário não esquecer, sua expressão religiosa com o Cristo tem de ser essencial, sua mensagem permanente tem no Evangelho os primórdios eternos. Nada poderá realizar de substancialmente útil, sem aquele divino amigo dos homens. Instalar mais uma ciência puramente intelectual, onde todas as expressões científicas de cérebro sem o coração já faliram desastradamente, no capítulo da elevação real da criatura, não constituiria uma leviandade de consequências fatais. A plataforma espiritista, em todos os lugares, será, antes de tudo, uma aleluia dos corações. Suas vozes deverão reviver as lições incompreendidas daquele mestre amoroso e sábio que veio salvar os pecadores. O Evangelho está repleto das expressões, subir ao monte. Jesus pregava no monte. Comumente, os discípulos iam encontrá-lo ali, de modo a lhe ouvirem o ensinamento. Nós, entretanto, os espíritos pobres e endividados, que nos encontremos em esforços de auto-reajustamento sobre a terra, na carne ou fora de seus liames, constituímos a pesada multidão de seres indecisos no vale sombrio da morte, da enfermidade, do sofrimento. Para encontrarmos o Cristo, é indispensável a viagem difícil da montanha, é preciso alçar o coração, no sacrifício, e marchar, não obstante todos os apelos das ambições desvairadas, vencendo as sugestões do egoísmo e da tentação do bem-estar, que, por vezes, se manifestam, inesperadamente, nas observações afetuosas, de timbre familiar. A realização cristã, que é o primeiro programa do Espiritismo santificante, não se conquista tão só como a rotulagens científicas e deduções filosóficas, mais ou menos brilhantes. Os antepassados dos discípulos atuais, nas diversas famílias religiosas do cristianismo, adquiram os valores da fé com a própria vida, para conduzirem um mundo que se perdia na destruição e na indiferença, a tomar conhecimento do Cristo, nunca se vestiram com a túnica da inconstância, padeceram e morreram. Deram-se em holocausto, imolando-se a si próprios. A inquietação tem sido um mal de todos os séculos, mas, seria justo perguntarmos ao homem dos tempos que correm, quando os problemas da profundidade submarina e da estratosfera o preocupam, por que se espanta consigo próprio, entre as muralhas dos livros de paz e as ruínas fumegantes das guerras. Enquanto o Espiritismo se constitui em fonte de alívio para a compacta fileira de infelizes que buscam ansiosamente as suas águas confortadoras e claras, alguns de seus estudiosos se deixam empolgar pela mania das novidades, ansiosos pela atenção balofa dos publicistas sem consciência dos valores sentimentais. De nossos núcleos, temos de afirmar que, sem a sintonia com o Cristo, qualquer edificação será inútil. Toné, em suas Reminiscências, conta que o conselheiro paulino José Soares de Souza era o provedor da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, quando as autoridades republicanas, logo após a queda do Império, o intimaram a eliminar o Deus guarde dos seus expedientes oficiais, nas relações com o governo. Mas o conselheiro experiente respondeu sem titubear: não me é possível aceder às indicações de VX, porquanto, neste estabelecimento, ainda Deus e nem se pode dispensá-lo, entre tantos sofrimentos e misérias dos homens. E prosseguiu com as mesmas expressões. Aos que nos disseram de um espiritismo científico apenas, tomados pelo entusiasmo fácil dos jogos de palavras, responderemos igualmente.
Não nos seria lícito seguir em vossas águas, porque, entre nós, antes de tudo, prevalecem os fundamentos da verdade com Jesus Cristo e, considerando a extensão de nossas necessidades, não sabemos daqui a quantos séculos poderemos pensar em modificação das velhas fórmulas. 28 A parábola do rico. Na pequena assembleia espiritual, estudávamos a parábola do rico. Alguns intelectuais, brilhantes no mundo, inclinavam-se comovidos ante a necessidade de penetrarem à luz dos capítulos simples do evangelista. Na cátedra das lições costumeiras, a figura de Pedro Richard nos acompanhava com atenção generosa e sincera. O quadro não era muito diferente das circunstâncias em que se poderia realizar sobre a Terra. A esfera espiritual próxima do planeta é uma figura de transição, em que o gosto terrestre tem quase absoluta predominância. O amplo recinto oferecia o aspecto de um parlamento singelo e acolhedor e, como ponto central, aquele velhinho, amigo de Ismael e de Jesus, com os cabelos nevados, parecendo feitos com a luz prateada das mais dolorosas experiências, ensinava o sentido oculto das preciosas lições do Cristo. Afinal, exclama um dos meus amigos, existem realmente os grandes usurários e os ricos infelizes no mundo. São os dilapidadores dos bens coletivos, porque a movimentação do dinheiro poderia incentivar o trabalho, atenuando as dificuldades dos mais infortunados. Entretanto, atalha um dos presentes, temos as fortunas dos grandes beneméritos da humanidade. Um Rockefeller, um Carnegie, que estimulam as grandes iniciativas, em favor do bem público, não serão ricos amados de Deus. E os Henry Ford, que transformam os pântanos em parques industriais, onde milhares de criaturas ganham honestamente o pão da vida, não merecem o respeito amoroso das multidões. A apreciação sobre os ricos da terra prosseguia animada, quando alguém se lembrou de submeter a Richard o assunto, em sua feição substancial. O generoso velhinho, no entanto, replicou judiciosamente. Antes de tudo, só Deus pode julgar em definitivo as suas criaturas, mas, como considero o planeta terrestre uma abençoada escola de dor que conduz à alegria e de trabalho que encaminha para a felicidade com Jesus, devo assinalar que, na carne, não conheço senão espíritos cheios de débitos pesados, com as mais vastas obrigações, perante a obra de Deus, que é o país infinito das almas. Quem será o Senhor das riquezas, senão o próprio Pai que criou o universo? Onde estão os bancos infalíveis, ou os milionários que possam dispor eternamente dos bens financeiros que lhes são confiados? As expressões cambiais do mundo são convenções que outras convenções modificam. Basta, às vezes, um sopro leve das marés sociais para que todos os quadros da riqueza humana se transformem. Tenho de mim para comigo que, no mundo, o dinheiro a gastar, como a dívida financeira a resgatar são também oportunidades que o Senhor de todas as coisas nos oferece, para que sejamos dignos dele. O crédito exige a virtude da ponderação com a bondade esclarecida e o débito reclama a virtude da paciência com o amor ao trabalho. A essas palavras justas, que nos conduziam a um campo de novas especulações sentimentais, um dos nossos irmãos de esforço, antigo socialista extremado na terra, entusiasmando-se, talvez em excesso, com as elucidações do generoso mentor, exclamou efusivamente: muito bem. Sempre encontrei no capital um fantasma para a felicidade humana. Pedro Richard endereçou-lhe o olhar, cheio de mansuetude, e explicou com bondade: quem te afirmou que o capital no mundo é um erro? E depois de uma pausa, dando a conhecer que desejava acentuar suas palavras, acrescentou: podemos assinalar a dedo os raríssimos homens da terra que conseguem trabalhar sem o aguilhão. O capital será esse aguilhão, até que as criaturas entendam o divino prazer de servir. Para os mais abastados, ele tem constituído a preocupação bendita da responsabilidade, e para a generalidade dos homens, o estímulo ao trabalho. O capital é um recurso de sofrimento purificador, não somente para os que o possuem, mas para quantos se esforçam pelo obter. É o meio através do qual o amor de Deus opera sobre toda a estruturação da vida material no globo. Sem sua influência, as expressões evolutivas do mundo deixariam a desejar, mesmo porque os espíritos encarnados estariam longe de compreender os valores legítimos da vida, sem a verdadeira concepção da dignidade do trabalho.
O nosso amigo quedou-se em meditação. Aqueles esclarecimentos generosos e simples profundamente nos surpreendiam. O mentor benévolo e sábio continuou as suas elucidações evangélicas. Explicações desconhecidas e inesperadas surgiam de seus lábios, derramando-se em nossos espíritos, como jatos de luz. Eram novas claridades sobre a figura incompreendida e luminosa do Cristo, revelações de sentimentos que nos conduziam ao máximo de admiração. Grande número de literatos desencarnados no Brasil, filiados às mais diversas escalas, escutavam-lhe os conceitos simples e profundos. Foi então que, ao fim dos estudos, e nas derradeiras observações, um velho conhecedor das letras evangélicas adiantou-se para o velhinho bom, interrogando: Richard, as tuas explicações são judiciosas e derramam novas claridades em nosso íntimo. Mas, sempre ponderei uma questão de essencial interesse, nessa parábola do Evangelho. Por que motivo o santificador espírito de Abraão, personificando a providência divina junto de Lázaro redimido, não atendeu às súplicas do rico desventurado? Não era este também um filho de Deus? Observando os teus esclarecimentos de agora, sinto esta interrogação cada vez mais forte em minha alma, porque, afinal, o homem rico do mundo pode ser, muitas vezes, uma criatura indigente na aspereza das provas. Como esclarecer esse problema que nos induz a supor certa insensibilidade nas almas gloriosas que já se redimiram das vicissitudes da existência material? O esclarecido comentador da palavra de Jesus replicou com veemência e brandura: insensibilidade nos mensageiros do bem? Esse conceito nasce da nossa deficiência de verdadeira compreensão. Abraão e Lázaro viram nos sofrimentos do rico a misericórdia inesgotável do Pai Celestial que, dos nossos erros mais profundos, sabe extrair a água amargosa que nos há de curar o coração. Ambos compreenderam que seria contrariar os desígnios divinos levar ao irmão torturado uma água mentirosa que lhe não mataria a sede espiritual. Quanto ao mais, que pedia o rico ao espírito generoso de Abraão? Rogava-lhe que Lázaro voltasse ao mundo para dar a seus pais, a sua mulher, a seus filhos e irmãos as verdades de Deus, a fim de que se salvassem. Como não se lembrou de pedir a difusão dessas mesmas verdades, entre todas as criaturas? Por que razão somente pensou nos seus amados pelo sangue, quando todos os homens, nossos irmãos, têm necessidade da paz de Deus, que é a água viva da redenção? A solicitação do rico é muito semelhante à maioria das súplicas que partem dos caminhos escuros da terra, filhas do egoísmo ambicioso ou do malfadado espírito de preferência das criaturas, orações que nunca chegam a Deus, por se apagarem no mesmo círculo de sombra e ignorância em que foram geradas pela insensatez dos homens indiferentes. O nosso amigo religioso recebera também a sua lição. As elucidações evangélicas do dia estavam terminadas. No recanto silencioso, a que me recolho com as heranças tristes da terra, intensifiquei as minhas reflexões sobre a grandeza desconhecida do Cristo e, contemplando as perspectivas angustiosas dos quadros sociais da existência terrestre, comecei a meditar, com mais interesse, na profunda parábola do rico. 29 O quinhão do discípulo. Cercado de potências angélicas, o mestre dos mestres recebia a longa fileira de almas necessitadas, a chegarem da terra, trazidas pelas asas veludosas do sono. Rogativas particulares sucediam-se ininterruptas, e o divino dispensador as acolhia afavelmente. Para as solicitações mais disparatadas, oferecia a ternura do benfeitor e o sorriso do sábio. Jovens e velhos, adultos e crianças eram admitidos à augusta presença, um a um, expando cada qual sua necessidade e sua esperança. Senhor, implorava a carinhosa mãe, de olhos suplices, meus filhos aguardam-te a complacência vigilante. E prosseguia, aflita, enumerando intrincados problemas domésticos, destacando projetos para o futuro, na experiência carnal. O mestre ouviu e recomendou aos cooperadores atendessem a súplica, na primeira oportunidade. Seguiu-se-lhe linda jovem que rogou, ansiosa: Ó, Jesus, atende-me! Socorre meu noivo que sucumbe! Livra-o da morte, por piedade! Sem ele, não viverei! O benfeitor divino ouviu, atento, e ordenou que os emissários restituíssem o dom da saúde física ao doente grave.
Logo após, entrou velho e simpático lavrador, de gestos confiantes, que se prosternou, suplicando. Doador da vida, abençoa meu campo. Peço-te. Amo profundamente a terra que me confiaste. Celeiro do meu pão, recreio de meus olhos, esperança de minha velhice. O pastor divino sorriu para ele, abençoou-o, afetuosamente, e determinou aos auxiliares santificassem o ritmo das estações sobre o campo daquele trabalhador devotado, para que ali houvesse flores e frutos abundantes. Em seguida, cavalheiro respeitável penetrou o recinto de luz, evidenciando nobre posição intelectual, e solicitou, reverente, protetor dos necessitados, o ideal de realizar algo de útil na terra inflama-me o espírito. Dá-me possibilidades materiais, concede-me a temporária mordomia de teus infinitos bens. Quero combater o pauperismo, a fome, a nudez, entre os homens encarnados. Auxilia-me por compaixão. O embaixador do sumo bem contemplou-o, satisfeito, aqueceu com palavras de estímulo e designou adjuntos para a articulação de providências, quanto à satisfação do pedido. Minutos depois, entrou um filósofo que implorou, sábio dos sábios, dá-me inspiração para renovar a cultura terrestre. O Cristo aprovou a petição, concedendo-lhe vasto séquito de instrutores. E a legião dos suplicantes prosseguia sempre, movimentada e feliz, valendo-se da visita providencial do celeste benfeitor às sombrias fronteiras da carne. Jesus atendia sempre, ministrando incentivos e alegrias, graças e consolações, determinando medidas aos assessores diretos. Em dado instante, porém, o círculo foi penetrado por um homem diferente. Seu olhar lúcido falava de profunda sede interior, seus gestos respeitosos traduziam confiança e veneração imensas. Ajoelhou-se, humilde, estendeu os braços para o emissário do eterno Pai, ao contrário de quantos lhe haviam precedido na súplica, explicou-se com simplicidade: Senhor, eu sei que sempre dás, conforme nossos rogos. Ante a estupefação geral, continuou. Há quase 20 séculos, ensinaste-nos que o homem achará o que procura e receberá o que pede. O divino orientador ouvia, comovido, enquanto os demais seguiam a cena com admiração. O visitante reverente deixou cair lágrimas sinceras e prosseguiu. Vezes inúmeras, tenho lidado com o desejo e a posse, com a esperança e a realização, nos círculos transitórios da existência carnal. Estou pronto para cumprir teus desígnios superiores, seja onde for, quando e como quiseres, mas, se permites, rogo-te luz divina do teu coração para o meu coração, paz, alegria e vigor imortais de tua alma para minha alma. Quero seguir-te, enfim. Com doçura admirável, o mestre tocou-lhe a fronte e indagou. Queres ser meu discípulo? Sim, respondeu o aspirante da luz. Calou-se o Cristo. Verificando-se intervalo mais longo, e considerando que todos os pedintes haviam recebido gratificações e júbilos imediatos, o aprendiz perguntou: Que me reservas, Senhor? O doador das bênçãos contemplou-o com ternura e informou: Volta ao campo de teus deveres. Entender-me-ei contigo diretamente. E depois de um silêncio, que ninguém ousou interromper, o mestre concluiu: Reservar-te-ei a lição. 30 O amigo Chaves. Logo após a desencarnação de Belmiro Chaves, os companheiros do grupo efetuaram verdadeira consagração à memória dele. Sem dúvida, fora excelente pai de família, generoso amigo e abnegado irmão. Desde o instante em que se aproximou do espiritismo evangélico, convertera-se em vigilante sustentáculo dos sofredores. Não obstante a condição de alfaiate humilde e sem reservas materiais, conquistara a confiança e a amizade de todos. Integrava o quadro de médiuns curadores da casa e, em razão disso, o seu afastamento trouxera incalculável pesar. Retirava-se com ele vigorosa coluna do serviço cristão. O louvável colaborador, contudo, se era realmente bondoso e devotado à doutrina, não havia ainda logrado alcançar realizações espirituais decisivas em si próprio. Precisaria esforçar-se muitíssimo para desenvolver com a amplitude desejável as qualidades santificadoras que assinalam os pioneiros da elevação.
Por haver estudado o Evangelho, durante alguns anos, na terra, não se exonerara dos grandes e indiscutíveis deveres referentes à suprema edificação interior da alma para a vida eterna. Qual ocorre à maioria dos desencarnados, em posição mais digna, Chaves necessitava intensificar os valores evolutivos e consolidar o aprendizado e a iniciação com Jesus, através de experiências e obrigações novas. Os companheiros que ficaram na carne, todavia, deixavam perceber enorme desconhecimento quanto a semelhante imperativo da natureza. Começou o mal-entendido, desde o momento em que voltavam, acabrunhados e choroso, do cemitério distante. Reuniram-se, em prece, pelo amigo prestimoso que os antecedera no túmulo. Mas, longe de se circunscreverem ao amor, ao reconhecimento e à saudade, internaram-se pelo terreno da súplica direta, como se Belmiro houvesse atingido a galeria de um semideus. Rogaram-lhe que os não abandonasse, que os atendesse nas necessidades e problemas da luta humana. Alguns dos irmãos, menos avisados, enxertavam pedidos particulares na solicitação coletiva, agindo mentalmente, segundo autossugestões perniciosas. O colega desencarnado, apesar de enfraquecido, no natural abatimento de grande transição, achava-se presente, ouvindo as orações, em companhia do venerável Benigno, um dos mentores espirituais do núcleo de serviço em função. Terminados os trabalhos, Belmiro sentia-se tocado nas fibras mais íntimas. Aquela ternura dos companheiros sensibilizava-o. Nunca fizera ideia do amor que lhe dedicavam. Como não esforçar-se por eles e sacrificar-se, gostosamente, por todos? Mergulhado nessas reflexões, foi acordado por Benigno, que o notificou afetuosamente. Amigo, é chegado o tempo de tua renovação. Busquemos a vida maior, onde te aguardam outros dons iluminativos e novos ensinamentos. Chaves, porém, contemplou aquelas paredes singelas, detendo-se na paisagem interior tão estreitamente unida ao seu coração, e antecipada saudade estrangulou-lhe a alma sensível. Benigno, amado benfeitor, pediu, em pranto, não me afastes daqui. Gostaria de poder continuar ajudando aos amigos queridos, permanecendo nesta casa, a serviço deles, amparando-os nas atividades edificantes de cada dia. Quem poderá escutar o que ouvimos agora, sem prender-se ao justo reconhecimento? Todos confiam em mim, imperfeito servo embora. Se possível, digna-te, devotado instrutor, auxiliar-me para que eu prossiga beneficiando, de alguma sorte, os que ainda ficam. O mentor fixou uma expressão facial de surpresa, e, como quem modificava de atitude, falou, muito calmo. Belmiro, creio que não sabes o que pedes, no entanto, não te posso violentar os sentimentos. A morte física, em qualquer circunstância, deve ser interpretada como elemento transformador, que nos cabe aproveitar, intensificando o conhecimento de nós mesmos e a sublimação de nossas qualidades individuais, a fim de atendermos, com mais segurança, aos desígnios de Deus. Acredito que no meu convite coloquei toda a substância de meu convite coloquei toda a substância de meu pensamento amigo, mas, se pretendes demorar neste círculo, não tenho direito a qualquer objeção. Virás comigo para o trabalho de assistência ao organismo espiritual e, logo que te refaças, satisfarás aos próprios desejos. Belmiro mostrava-se contentíssimo, longe de entender toda a extensão da advertência preciosa. Vigorizado em grande instituição de auxílio, regressou, incontinente, à velha tenda de trabalho, embora continuasse sob a esclarecida orientação Belmiro. Iniciou-se, então, para o ex-alfaiate, esmagadora tarefa. Porque Belmiro desencarnara, na posição de homem bondoso e honesto, a maioria dos companheiros dispôs-se a convertê-lo em verdadeiro escravo, tomando-o para mediador de todas as solicitações justas e injustas. Transformando-no amigo Chaves, desde a primeira semana foi convocado pelas mais estranhas exigências. Era procurado mentalmente para toda espécie de serviço. Rogava-se-lhe a assistência fraterna nas mais disparatadas situações. Era recordado insistentemente nas cozinhas, nos balcões, nas salas de costura, nos trabalhos de enfermagem, nas lutas mais vulgares de cada dia.
Até aí, porém, as súplicas eram razoáveis e compreensíveis. Mas Belmiro era também instado na esfera da insensatez. Exigiam-lhe a cooperação em assuntos de baixa classe e o trabalhador era obrigado a comparecer espiritualmente para lidar com o material menos digno das paixões desregradas. Além disso, ainda era compelido a atender no campo de frivolidades inúmeras. Criaturas ociosas chamavam-no para a corrigenda em crianças vadias, a busca de objetos perdidos e a obtenção de notícias prematuras. O ex-alfaiate não conhecia descanso. Enquanto outras entidades se desligavam naturalmente dos afazeres, em pausas necessárias de repouso, era ele forçado à contínua movimentação para atender a todos, porquanto o pensamento em súplica, de quantos lhe recorriam ao nome, agia como forte rede mental, enlaçando-o a caprichos e propósitos inferiores. Ao fim de 6 meses, afirmava-se exausto. Impossível continuar. Desanimado, dirigiu-se a Benigno, rogando aflitivamente: Meu amigo, meu generoso amigo, compadece-te de meu pobre espírito, prisioneiro de sombras e dificuldades. Não posso mais. As solicitações da preguiça e da má-fé, as exigências dos vícios e dos caprichos humanos me atormentam o coração. Não precisas prosseguir, respondeu o benfeitor, sorridente, providenciaremos nova situação para o teu urso fraternal. Não julguei pudesses ir tão longe na tarefa imprópria que abraçaste. São poucos os trabalhadores que se encontram habilitados a ouvir todos os pedintes, com bondade e tolerância, de maneira a satisfazê-los pelo padrão da vontade de Deus. Somente depois de longas e porfiadas experiências, aprendemos a beneficiar sem estabelecer algemas e a servir sem a vaidade de nos sentirmos em plano superior. E, enquanto Belmiro chorava de alegria, na expectativa de renovação e liberdade, Benigno concluiu: Para colaborares exclusivamente junto às inteligências encarnadas, não podes prescindir de adequada preparação. Tomarei as medidas justas, a teu respeito, entretanto, meu caro, no curso de outros problemas, jamais ouvides que os nossos trabalhos no planeta, por mais belos e proveitosos, pertencem a Jesus em primeira mão. Por menosprezares semelhante verdade, é que se verifica grande atraso em eu evolutivo. 31 Mau aprendiz. Bonifácio Peçanha nunca se furtou ao vício das perguntas ociosas. Onde estivesse, mobilizava interrogações despropositadas e inoportunas. Não sabia dar um passo sem escorar-se nos outros e semelhante característico desfigurara-lhe a personalidade. Quando atravessou os portais do espiritismo cristão, sentiu-se muito a gosto. Em seu parecer.de então em diante poderia indagar quanto quisesse. Vários médiums, nos mais diversos grupos, estariam à disposição dele, tanto quanto as entidades invisíveis que, segundo acreditava, deveriam vaguear, em disponibilidade franca, sem métodos regulares de vida e sem programa de obrigações construtivas. Os companheiros do núcleo que passou a frequentar notaram-lhe, de imediato, a extravagância, todavia, calavam-se, caridosos e tolerantes. Bonifácio era novo na doutrina. Com o tempo recolheria experiências, retificaria atitudes incertas. Contudo, tantas interrogações dirigia ele ao plano invisível através de grandes laudas de papel, que Juliano, o orientador devotado da esfera espiritual, lhe escreveu, certa feita, de modo direto. Peçanha, meu irmão, não ouvides que o mundo é também uma escola ativa. É preciso cautela para não perdermos as lições. Cada dia é uma página que preencherás com as próprias mãos, no aprendizado imprescindível. Os ensinamentos da véspera, em boa lógica, devem ser assimilados. O aluno que não se vale da experiência vivida, não pode aguardar o êxito desejado. Penetraste, em renascendo, a grande universidade terrestre e vives, por alguns anos, no internato do corpo físico. E onde está, meu amigo, o instituto de ensino, em que a cátedra deve descer satisfazendo aos caprichos da carteira? Que a existência carnal é um curso educativo, de proporções vastas, cheio de probabilidades milagrosas para o discípulo de boa vontade, prova-o a morte, que nos convida a todos para exame e seleção. Crês, porventura, que o aprendiz obterá o atestado de mérito, exclusivamente pelo hábito de perguntar?
Desengana-te, meu amigo. Vai ao serviço diário, rogando a luz divina para o entendimento. Mãos e pés não usados paralisam-se no caminho. Olhos e ouvidos que não iluminam nem esclarecem a inteligência, apagam-se, mais tarde, à maneira de candeia inútil, ou adormecem, na incapacidade, quais ruínas de uma casa em abandono. Não temas sofrimentos ou decepções. Aprende e age sempre. A dor e o obstáculo guardam para nós a função de legítimos instrutores. É um erro interpretar dificuldades à conta de punições ou pesadelos, quando nelas devemos encontrar recursos de aprimoramento e provas abençoadas. A lei é de evolução comum e de perfeição final para todos, ainda mesmo considerando a necessidade de expiação para o crime e corrigenda para o mal. Como habilitar-se o aluno sem o livro de lições? Que seria do espírito encarnado sem a oportunidade de experimentar, atuar, lapidar-se e conhecer? É razoável que o estudante indague das finalidades do educandário a que pertence, dos regulamentos, do horário e das condições que lhe dizem respeito, mas, subtrair-se ao processo de burilamento e preparação através de indagações sistemáticas, é perigoso para si mesmo, porque o curso tem um fim, de renovar-se em outros setores da vida, e as demonstrações de aproveitamento serão exigidas a cada aluno em particular. Desse modo, não desprezes caminhar, desassombradamente, confiando em Jesus e em ti mesmo. Bonifácio, no entanto, parecia plenamente desentendido. Invadia o círculo dos irmãos de ideal, com larga ofensiva de indagações, já que os benfeitores desencarnados não se mostravam dispostos à quebra intempestiva da lei. Inquiria sempre, a propósito de tudo e de todos, figurando-se verdadeiro maníaco, não obstante afirmar-se homem de fé. Em todas as reuniões trazia longa relação de assuntos para verrumar a paciência dos companheiros. Senhor Macedo, dirigia-se ao diretor dos trabalhos doutrinários, qual o seu modo de ver, relativamente à minha profissão? Não considera que estou prejudicado? Poderia estudar mais, aplicar-me à boa nova, com outro ânimo, se minhas atividades fossem diferentes. Como entende o meu caso? O interpelado, esboçando embora um gesto de estranheza, respondi, calmo. De mim mesmo, Peçanha, estou convencido de que a criatura pode atender ao Senhor, em qualquer parte. A boa vontade, quando aliada à paciência, faz verdadeiros milagres no aproveitamento dos minutos. Antes, todavia, de ponderar o valioso conteúdo da observação, transferia Bonifácio o assunto a um terceiro. Mas você, Tinoco, dirigia-se, inquieto, a outro companheiro, não considera o meu tempo muito escasso. Torna-se muito difícil atender a doutrina em minhas condições. Meus chefes de serviço são extremamente rigorosos. Imagine que não disponho de ocasião para compulsar um livro. Que conclui você de meus obstáculos? Tinoco sorria e observava. Peçanha, nada posso acrescentar ao parecer do nosso amigo. Não devemos forçar as situações entendendo a necessidade da experiência pessoal. Estamos neste mundo para aprender algo de útil e nada conheceremos realmente, sem agir por nós mesmos. Pretendia Bonifácio estender as indagações, no entanto, os trabalhos espirituais foram declarados abertos e era necessário manter atenção e silêncio. Terminada a reunião, prosseguia ele, firme, interrogando sempre, quanto a todos os problemas corriqueiros do dia e se alguém lhe recordava os conselhos do orientador espiritual, costumava responder que precisava perguntar por prudência, desse modo acobertando a preguiça mental com expressões de virtude. Na sessão seguinte, voltava desatento, dirigindo-se ao diretor da casa. Senhor Macedo, que me diz do tratamento de minha filha Zina? Acho-me em dúvida se prossigo com a homeopatia ou se me decido pela alopatia. Que pensa o senhor de minha situação? Ora, Peçanha, esclarecia o confrade, pacientemente, isto é questão de foro íntimo, de preferência individual. No capítulo da assistência à saúde, cada um tem o seu campo de confiança. Bonifácio, irrequieto, voltava-se para de Eponina, médum do grupo, inquirido, e a senhora? Que me diz? Não concorda em que eu deva mudar a medicação? A interpelada, num gesto fraternal, atendia, solícita.
Meu amigo, creio que nos constitui uma obrigação perseverar até ao fim, no que respeita a qualquer serviço médico. Entretanto, sou constrangida a reconhecer que todos nós solucionamos os nossos problemas, de modo particular. Bonifácio, contudo, parecendo impermeável, em razão do vício de apoiar-se nos outros, não assimilava as lições de toda hora, ao contato de companheiros encarnados e desencarnados. E não curou a mente enfermiça. Até que a morte se lhe abeirou do leito de aflitiva expectação. No círculo das últimas provas, agravou-se-lhe a mania. Enredava os companheiros que comparecessem à visitação afetuosa, em extensos inquéritos, cheios de enigmas insolúveis. Quase todos os amigos lhe recomendavam o uso da oração ou lhe pediam procurasse o socorro de Juliano, o abnegado mentor espiritual. A mente do enfermo vagava, apressada, num torvelinho de indagações, mas a morte trabalhava, serena, arrebatando-o, devagarzinho, da esfera material. Em certo instante, compreendeu Peçanha que não mais se achava no aposento corpóreo. Todavia, não conseguiu discernir a paisagem circundante. Tinha agora os olhos enevoados, os pés inertes, as mãos imóveis. Perdera, sobretudo, a noção de equilíbrio. Acabrunhado, começou a orar, com uma espontaneidade e firmeza que antes conhecera. Rogava a Juliano lhe esclarecesse o coração, lhe curasse as dores e lhe restituísse os movimentos. Quando terminou a prece fervorosa, a voz do prestimoso amigo se fez ouvir, nas sombras que o rodeavam, murmurando com lamentosa entonação. Ah, Peçanha, Peçanha! Agora é muito difícil mobilizar teus pés, as mãos e a cabeça que teimaste em não usar. Fugiste à ginástica da luta humana que adestra a alma para as esferas mais altas. Não peças, por enquanto, as emoções da espiritualidade superior, roga o regresso ao livro do mundo, retornando às lições benditas da experiência necessária. Quanto ao mais, conserva a paciência e a coragem, nas aflições de hoje, porque, em verdade, o homem que não percorre os roteiros justos, no aprendizado da vida, esbarra, fatalmente, nos labirintos da morte. 32 A lição de Aritogogo. Examinávamos a paisagem das ambições humanas, quando um amigo considerou que o homem atenda aos conselhos da prudência, armazenando em bom tempo, como a formiga, para os dias de necessidade e inverno forte, é compreensível e razoável. A vigilância não exclui a previdência, quando é possível amealhar com o bem, mas, explorar o quadro das misérias alheias, embebedar-se na preocupação de ganhar, escravizar-se ao dinheiro, é criar um inferno de padecimentos intraduzíveis. Quantos precipícios cavados pelo egoísmo conquistador! Disse outro, é lastimável observar as angustias semeadas nos caminhos humanos. As guerras não constituem senão o desdobramento das ambições desmedidas. E dizer-se que toda essa marcha de loucuras demanda as zonas da morte. Quão incompreensível a nossa cegueira, nos círculos carnais! Quantos pesadelos desnecessários e quanta ilusão para se desfazer na sepultura! Um dos companheiros presentes sorriu e acrescentou. Nesse capítulo, recebi inolvidável lição, há mais de 300 anos, por intermédio de um chefe indígena em nosso país. Como assim? Perguntei, sumamente interessado. Em princípios do século XVII, esclareceu o interlocutor, participava dos serviços de uma embarcação francesa, em transporte de pau-brasil. Periodicamente, dávamos à costa, onde fizeramos agradável camaradagem com os silvícolas, e, naquela época, envergando a qualidade de português do Alentejo, não tive dificuldades para aprender alguns rudimentos da língua aborígene, ao contato dos nossos. Em razão disso, o chefe da tribo litorânea, que respondia pelo nome de Aritogogo, dedicava-me especial atenção. Na sexta viagem de nosso barco, o velho bronzeado chamou-me em particular, ministrando-me uma das mais belas lições de filosofia que já recebi em toda a minha vida. Observando-nos a afoiteza em carregar o navio com a madeira preciosa, perguntou-me ele, na linguagem que lhe era familiar. Escute, meu amigo, não há lenha em sua terra. É preciso enfrentar o abismo das águas para alimentar o fogo no lar distante.
Não, Aritogogo, respondi, esboçando um sorriso de pretensa superioridade, a madeira não se destina a fogão. O pau-brasil fornece tinta para a indústria da Europa. Mas, para que tanta tinta? Tornou ele, assombrado. Para tingir a roupa dos brancos, expliquei. Vem buscar a lenha para repartir com o povo, exclamou o cacique, assim como nós buscamos remédio para os que adoecem e comida para os que têm fome. Não, esclareci, somos empregados de um industrial. Toda a carga pertence a um só homem. Trata-se de poderoso negociante de tintas, em França. Aritogogo arregalou os olhos, espantado, e indagou, que deseja esse homem com tantos paus e tanta tinta? Fazer fortuna, respondi, alcançar muito dinheiro, ter muitas casas e muitos servidores. O chefe índio sacudiu a cabeça e tornou a perguntar, mas esse homem nunca morrerá? Ri-me francamente da interrogação ingênua e observei, morrerá, por certo. Então, disse o índio, se ele vai morrer, como nós todos, deve ser tolo em procurar tanto peso para o coração. Tentei corrigir-lhe a concepção, obtemperando. Esse homem, Aritogogo, está preparando o futuro da família. Naturalmente pretende legar aos filhos uma grande herança, cercá-los de fortuna sólida. Foi aí que o cacique mostrou um gesto singular de desânimo, e falou em tom grave. Meu branco, vocês estão procurando enganar a Deus. As tribos pacíficas, quando começam a cogitar desse assunto, esbarram nas guerras em que se destroem umas às outras. O único ser, que pode legar uma herança legítima aos nossos filhos, é o dono invisível da terra e do céu. O sol, a chuva, o ar, o chão, as pedras, as árvores, os rios são a propriedade de Deus que, por ela, nos ensina as suas leis. Retirar os nossos filhos do trabalho natural é pretender enganar o Eterno. Como podem os brancos pensar nisso? Nesse momento, porém, continuou o amigo espiritual, Zero Comandante chamou-me ao posto e despedi-me de Aritogogo, para não mais tornar a vê-lo naquela recuada existência. O companheiro espraiou o olhar pelo céu azul, como a procurar a imagem distante do cacique filósofo e conclui.